livro dos Salmos foi escrito séculos antes de Cristo, os diversos poemas, orações, que na verdade eram cânticos. E nós vamos ver que o povo de Deus, no livro de Salmos, se lermos todos eles, tratava tudo com Deus. A sua alegria, a sua tristeza, suas vitórias e derrotas. Sempre tratando com Deus. É o livro dos Salmos. E nos ensina assim fazer também. E nesta noite vamos assim fazer, focar no Salmo 87. Salmo 87. O livro de Salmos, praticamente no meio da Bíblia. Então, você encontra o livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 87. Antes de lermos esta porção da palavra de Deus, quero trazer à nossa memória um verso do livro de Salmos que temos destacado nestas caminhadas de quarta-feira. É o verso 105 do Salmo 119, que diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos, e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. O discípulo de Cristo, o servo de Deus em Cristo, jamais anda em trevas. Sabe como viver, sabe por que vive, sabe para quem vive. Vamos dizer esse verso juntos? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Cidade gloriosa, Salmo 87, cidade gloriosa. E diz assim a palavra de Deus, vamos recebê-la com o coração aberto, mente atenta. O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia, além da Filistia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá: todos estes nasceram em Sião e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. Vamos ler mais uma vez o Salmo, lembrando então que este Salmo, como a maioria deles, foi escrito séculos antes de nosso Senhor Jesus Cristo, lá pelo povo de Israel. Diz o Salmo: o Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia, além da Filistia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá: todos esses nasceram em Sião e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. Ouvimos a palavra do Senhor. A poeta francesa Jeanne Catulle-Mendes passou pelo Rio de Janeiro em 1913 e ficou impressionada com a cidade. Do ponto de vista urbanístico, ela tinha passado por algumas reformas e estava numa situação razoável, bem apresentada. Mas a beleza geográfica, natural, que realmente o Rio tem. E ela escreveu uma série de poemas e adotou o título Cidade Maravilhosa. E a partir daí, então, é que começa a história
do Rio de Janeiro ser intitulado Cidade Maravilhosa. Em 1935, uma marchinha de carnaval cantou com este título sobre a cidade do Rio de Janeiro. E aí deu mais força ainda para se popularizar, divulgar este título, este nome, a cidade do Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa. Porém, chegamos a dias quando parece irônico falar do Rio de Janeiro como uma cidade maravilhosa, até sarcástico. Cidade maravilhosa. Há uma cidade realmente maravilhosa. Qual seria a cidade para você mais maravilhosa das que você conhece? Qual você escolheria? Ou daquelas que você não conhece, talvez daquilo que você sabe, qual seria a cidade mais maravilhosa? Não sei qual é, e certamente cada um aqui teria a sua de preferência. Mas deixe-me dizer que, seja qual for a sua cidade maravilhosa, nenhuma se compara à cidade deste salmo. Esta cidade do Salmo é simplesmente gloriosa, gloriosa, diz o verso 3. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Ela não é simplesmente maravilhosa, ela é gloriosa, gloriosa, acima de qualquer outra cidade. Agora, precisamos entender como que o Salmo nos apresenta essa cidade. O nome dela no Salmo, se você notou, prestou atenção, aparece como Sião. Sião é um outro nome que o povo de Israel dava à cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém está sobre o Monte Sião. Então também Sião é uma outra forma deles se referirem à cidade de Jerusalém. E aí a cidade é chamada Cidade de Deus. Porém, quando nós caminhamos por este salmo, e quando nós olhamos os textos dos profetas, por exemplo, nós vamos perceber que há uma duplicidade no salmo. O salmo se refere, sim, a Jerusalém, a Sião terrestre. Para o povo de Israel, no Velho Testamento, antes de Cristo, lá estava o templo, onde a glória de Deus se manifestava. Então eles olhavam para Jerusalém, o Monte Sião, a cidade de Sião, como um lugar glorioso, porque lá é que a presença gloriosa de Deus se manifestava no templo. Porém, quando nós lemos o Salmo, e como eu disse, os profetas, nós percebemos que ao falar de Jerusalém terrestre, há coisas que são ditas sobre ela que não se cumprem e não podem ser achados nela, na Jerusalém, na Sião terrestre. E que então a Jerusalém, a Sião terrestre, aponta para uma outra Sião, uma outra Jerusalém, realmente gloriosa, gloriosa acima de todas as glórias, inclusive da Jerusalém, da Sião terrestre. E aqui nós temos então o Salmo nos apontando para esta cidade gloriosa, essa Sião gloriosa, de uma forma tal que nem mesmo a Jerusalém, a Sião terrestre, pode ser identificada nesse nível e assim. O convite do Salmo é este: aguarde, aguarde a cidade gloriosa. Você está aguardando qual cidade? O tempo vai passando, a sua história está correndo. Você está aguardando que cidade? Talvez alguém aqui está aguardando uma certa cidade, vou visitar nas férias, vou fazer uma viagem, vou conhecer. E talvez se cumpra isso e você visite essa cidade, talvez fique impressionado. Mas essa cidade vai passar, a sua história com ela vai passar. Há uma cidade última e única que justifique o seu destino, o seu rumo da sua vida, para onde você está indo. Há uma cidade gloriosa, aquela cidade gloriosa acima de todas as glórias, que pode realmente responder ao anseio e à sua busca, aquilo que pode realmente realizar o seu espírito, o seu anseio mais profundo. Uma cidade verdadeiramente gloriosa. Uma cidade que não se compara a nenhuma cidade deste mundo. Você pode encontrar uma cidade maravilhosa neste mundo,
dificilmente uma gloriosa, mas uma maravilhosa, quem sabe, mas nenhuma cidade será gloriosa. A cidade melhor, hoje, aliás, ontem eu estava lendo sobre Copenhague, por exemplo, e de como as coisas ali estão tudo muito no lugar certo. Mas deixe-me dizer, porque por mais maravilhosa que seja, não é gloriosa. Mesmo Copenhague tem um cemitério. Mesmo Copenhague tem hospital. Mesmo Copenhague tem cadeia. Neste mundo não há cidade gloriosa, não há cidade que realmente possa responder ao nosso maior anseio enquanto viajamos pela vida. Então, eu espero que você possa dizer: eu estou entre aqueles que aguarda, com ansiedade até, com grande expectativa, a cidade que é realmente gloriosa. Aguarde a cidade gloriosa. Essa cidade é gloriosa porque ela é preciosa para Deus. Tem que ser gloriosa. É o que nós encontramos aqui no Salmo. Ela é edificada por Deus. Diz o verso 1, o Senhor a edificou. Essa cidade é tão gloriosa porque Deus a edificou. Ela é preciosa para Deus. É uma obra de Deus. Ela é firmada por Deus. Diz o verso 5, o Altíssimo a estabelecerá. Portanto, ninguém pode abalar essa cidade, ninguém pode sacudir. O tempo não vai envelhecê-la. O Senhor a tem estabelecido, o Senhor a tem firmado. É realmente preciosa para Deus. Ela é escolhida de Deus. Diz o verso 1, a sua cidade. É a cidade de Deus. É aquela que Ele quis para Ele. É a cidade preciosa para Deus. É escolhida de Deus. Diz o verso 3, ó cidade de Deus. Ó cidade de Deus. Ó cidade que pertence a Deus. É uma cidade preciosa para Deus, edificada por Deus, firmada por Deus, escolhida de Deus. E ela é amada por Deus. Como diz aqui o verso 2, Deus ama as portas de Sião. Lembrando que portas para cidades antigas era algo chave, era algo crucial. As cidades, especialmente as grandes, tinham que ter suas muralhas, forma de proteção e uma forma até de composição urbana, de identificação. E então havia uns portais de entrada, algumas portas de entrada da cidade. E as portas da cidade significavam muito. Quando você chegava à porta, você chegou à cidade. É a entrada, é a representação dela. Por isso, então, a linguagem das portas. Deus ama as portas de Sião. Cidade preciosa para Deus. Você aguarda essa cidade que é preciosa para Deus. Deus deve ter um cuidado com as cidades humanas, sim, mas nenhuma delas chega a esta preciosidade ao ponto de ser edificada por Deus, firmada por Deus, escolhida de Deus, amada por Deus. Você está aguardando a cidade gloriosa? Que cidade você está aguardando depois de tudo que você fizer, depois de tudo que você falar, depois que tudo ter corrido e passado? Qual é a cidade para você? A cidade é gloriosa, aguarde a cidade gloriosa que é preciosa para Deus. Mas é uma cidade muito gloriosa porque ela é marcada pelo acolhimento. Nós vivemos dias quando essa questão de acolhimento nas cidades é algo muito debatido. Tem havido um grande movimento de migração no mundo. E muitas cidades grandes estão recebendo pessoas que não têm um destino, uma estrutura certa, e as cidades têm sido sobrecarregadas e não têm condições de receber, e há uma reação com relação a essa migração que está acontecendo em tantas cidades, e as cidades, por mais que queiram, têm dificuldade de acolher, mas aqui e ali as cidades podem acolher, mas nenhuma acolhe como esta cidade aqui, porque ela é gloriosa. Ela é marcada pelo acolhimento. Diz aqui
que essa cidade é a cidade de Sião. Sião se refere então a Jerusalém, representa o povo de Deus. O verso 4 diz: entre os que me reconhecem, incluirei Raabe, Babilônia, além da Filistia, de Tiro, também da Etiópia, como se tivesse nascido em Sião, como se esses povos tivessem nascido em Sião. Sião, então, Jerusalém terrestre, e então capital e representação de todo o povo de Israel, o povo de Deus no Velho Testamento. Mas, neste verso, diz que é reconhecido e aceito ali quem? Raabe, Babilônia, Filistia, Tiro e Etiópia. O que há de importante na citação desses povos junto com Sião, junto com Israel? Raabe era um nome no hebraico para se referir ao conceito de um monstro marinho. E era usado também como uma forma simbólica de se referir ao Egito, poderoso Egito, que causou muitos males para o povo de Israel, tantas vezes. Então, Raabe se refere ao Egito, um povo que foi difícil para Israel, para Sião, para o povo do Velho Testamento, o povo de Deus do Velho Testamento. Mas também cita aqui Babilônia. Babilônia foi outro império que muita dor causou ao povo de Israel. É falado da Filistia, um povo menor, mas que também foi sempre inimigo do povo de Israel. Tiro, a mesma coisa. Etiópia, a mesma coisa. Então, no Salmo é dito que é colocado em Sião, nessa Sião aqui, justamente esses povos que eram inimigos ou pelo menos complicadores do povo de Israel. Certamente, então, não se refere a Sião, a Jerusalém terrestre, mas a uma que é muito mais gloriosa, Como pode habitar nesta Sião gloriosa justamente os inimigos de Israel? O que o Salmo está dizendo é que nesta cidade gloriosa, que é preciosa para Deus, haverá um acolhimento de gente de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, que chegará um dia quando haverá uma cidade que não será mais a Jerusalém terrestre, se referindo só ao povo judeu. Será uma Sião, uma Jerusalém que vai transpor esses limites para abraçar qualquer povo, qualquer pessoa de qualquer nação. Então ela é marcada por um enorme acolhimento. Uma cidade que é capaz de receber pessoas de todos os caminhos da vida. É gloriosa esta cidade, tremenda. Ela é, então, por isso, preciosa para Deus, marcado pelo acolhimento. Mas ela é habitada por regenerados. Nesse grande acolhimento, ela acolhe os regenerados de todos os povos. O que quer dizer a palavra regenerado? É gerado outra vez. Gerado outra vez. Este é o conceito do Novo Testamento, na linguagem do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 3, quando ele conversa com Nicodemos, aquele líder religioso, um homem de status em Jerusalém, um mestre religioso. Jesus conversa com ele, ele quer entender a mensagem de Jesus, e Jesus vai falar o que para ele? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Apesar de você ser religioso como você é, apesar do seu status, apesar da sua vida recomendável, você precisa de algo mais profundo para ver o reino de Deus, uma experiência muito mais radical. Você precisa nascer de novo, então ser gerado outra vez, regenerado. E Jesus está falando de um novo nascimento espiritual. Nicodemos vai questionar: como é que eu posso nascer de novo, sendo velho já? Jesus não está dizendo que ele voltaria ao ventre da sua mãe de forma nenhuma, mas que em Cristo, na mensagem de Cristo, ele poderia experimentar uma transformação tremenda que é como um novo nascimento, nascer
outra vez. Aqui no Salmo diz que é como se eles tivessem nascido em Sião. Esses povos aqui, estranhos ao povo de Deus, até inimigos, vão ser como se eles tivessem nascido em Sião, como se eles fossem filhos da cidade de Deus. Dessa terrestre, Jerusalém terrestre? Não, mas desta outra Sião, Jerusalém gloriosa, que é preciosa para Deus. Diz mais aqui que o Senhor escreverá: este nasceu ali. Este nasceu em Sião, este é cidadão da Sião gloriosa, desta Jerusalém gloriosa, preciosa para Deus. Aí nós temos o Salmo antes de Cristo já apontando para aquilo que haveria de se cumprir em Jesus Cristo. Cristo veio, Deus conosco, na forma humana, tomou o nosso lugar, ao ponto até de tomar o nosso lugar na cruz. Morreu pelos meus pecados, para que eu, em arrependimento, em fé, reconhecendo que Ele morreu a minha morte, pagou a minha dívida, que eu sou pecador, em arrependimento eu confessar: Cristo morreu por mim. Eu morro com Ele pela fé. E pela fé no poder de Deus eu nasço para uma nova vida no poder do Cristo ressurreto, novo nascimento, regenerado. Então será como se tivesse nascido em Sião. Deus escreverá: este nasceu ali. Somos frutos em Cristo de um novo nascimento. Somos cidadãos em Cristo do que? Da Sião gloriosa e eterna. Aquela cidade que jamais passará. Aquela cidade que é a maior de todas as cidades, a cidade que é preciosa para Deus, edificada pelo Senhor, essa cidade que pode fazer um grande acolhimento na graça de Deus em Cristo. Seja qual for a origem da pessoa, se ela passar pelo Cristo crucificado, tiver um encontro com Deus ali, morrer e nascer de novo, passa a ser cidadão desta cidade gloriosa, desta Sião gloriosa. É como se ele tivesse nascido ali. Novo nascimento, novo nascimento. E isso tudo é poder de Deus, porque, inclusive, é feito aqui, é lavrado aqui, uma certidão no cartório da cidade gloriosa, da Sião celestial e eterna. É lavrado, sim, está aqui, é lavrado no cartório da Sião celestial. Diz aqui: o Senhor escreverá no registro dos povos, este nasceu ali. É o que o verso 6 nos diz. O Senhor escreverá no registro dos povos, este nasceu ali. É o poder de Deus declarando: você é uma nova criatura em Cristo. Você nasceu de novo no meu poder. Nenhum de nós pode chegar a essa transformação. Somente Deus pode fazer segundo a sua graça em Cristo. Quando nós simplesmente nos voltamos em fé para Ele e confessando, damos a meia volta na nossa caminhada. Vivíamos conforme o mundo, a cultura vive, íamos levando e do jeito que a gente quer, acertando e equilibrando como a gente quer. Finalmente, há um encontro com Deus em Cristo. Eu entendo que esses caminhos meus são caminhos distantes de Deus, são caminhos que não são conforme a vontade de Deus, são caminhos que não estão na dependência de Deus, mas são caminhos que buscam sua própria autonomia. E aí então eu caio em mim mesmo, e em arrependimento eu digo: oh, Deus, me perdoa por esse caminho que eu tenho vivido. E aí há um morrer com Cristo, e um perdão imerecido vem, a graça de Deus e o poder de Deus nos transforma em cidadãos da gloriosa cidade, da cidade de Deus. E nos tornamos o quê? Nessa cidade, quando somos regenerados, já somos cidadãos dela, nos tornamos em cidadãos adoradores. Os cidadãos da Nova Sião, os cidadãos da cidade gloriosa são adoradores. Eles passam a viver agora em todos os seus caminhos para adorar a Deus. Em tudo que eu sou e eu faço, o objetivo primeiro e maior é que Deus seja glorificado em minha vida, no meu trabalho, na minha vida familiar, nos meus relacionamentos, até mesmo no meu lazer. Quero viver sempre de uma forma que jamais
descarte Deus, coloque Deus de lado, ou muito menos que afronte Deus. Em tudo, minha vida, glorifique a Deus, adore a Deus. Diz o verso 4, está ali entre os que me reconhecem. Reconhecer aqui, num sentido muito profundo, isto é, chegaram no ponto de entender que eu sou Deus das suas vidas. Passaram pela cruz, pelo Cristo crucificado, morreram e nasceram para me reconhecer como Deus eterno, o Deus da Sião eterna. Então, essa cidade é habitada por regenerados, pelo poder de Deus. Você está aguardando que cidade? Depois de você passar por todas as cidades terrestres, que Deus até lhe deu oportunidade de conhecer ótimas cidades, e depois de todas elas passadas, há uma cidade das cidades que você aguarda, que o espera, da qual você faz parte. Aguarde a cidade gloriosa, preciosa para Deus, marcada por esse grande acolhimento em Cristo, e que então é habitada por aqueles que neles são regenerados. E essa cidade é gloriosa porque ela é desfrutada em celebração. O verso 7 final diz que lá é um lugar de danças e cânticos. Rio de Janeiro é dito que é uma cidade maravilhosa. E até vão dizer que uma das razões dela ser maravilhosa é por causa do carnaval. O carnaval das alegrias e das destruições humanas. O carnaval do agito e da degradação humana. Não é assim a celebração desta cidade. Cânticos e danças, certamente figurativos, mas a verdade é que essa cidade é um lugar de celebração. Ali há o verdadeiro cântico e a verdadeira dança da alegria. Porque naquela cidade você vai procurar e procurar e você não vai encontrar um cemitério. Naquela cidade você vai andar e procurar e você não vai encontrar um hospital. Você vai andar por aquela cidade, procurar e não vai encontrar uma cadeia. Você vai pesquisar, perguntar e andar por lá e não vai encontrar uma instituição que abriga crianças desamparadas. Você vai bater nas portas, perguntar e você não vai encontrar uma casa de repouso para idosos. Porque ela é a cidade do verdadeiro cântico, da verdadeira dança. A cidade é gloriosa, como nenhuma outra, como você nunca viu. Nenhum guia turístico conseguiu ainda achar uma cidade igual essa para promover viagens para lá. Ela é desfrutada em celebração. E diz qual é o motivo. Diz aqui o verso 7, de forma muito clara: com danças e cânticos dirão, em Sião estão nossas origens. A palavra origens aqui quer dizer a nova vida, de onde nossa vida nova regenerada surgiu. As nossas origens estão nessa cidade, porque é a obra de Deus, através do resgate em Cristo Jesus, que nos dá a nova vida. A minha origem é qual? Eu nasci na cidade de Campinas. Eu, particularmente, você dirá, eu nasci em tal cidade, é a minha origem. Mas deixe-me dizer que se eu tenho essa origem terrestre, e é real, essa origem é uma origem em segundo plano, porque eu tenho uma origem muito mais gloriosa, porque eu tenho uma origem nessa Sião. Eu sou um cidadão dessa Sião, regenerado em Cristo Jesus. E é essa cidade que eu aguardo, porque em Cristo eu fui cortado, talhado para essa cidade, e essa cidade é gloriosa. Ela é desfrutada em celebração. Origens, minha fonte primeira,
a fonte de Deus, a fonte gloriosa. Você está aguardando finalmente qual cidade? Depois que tudo passar, tudo correr, há uma cidade gloriosa que o aguarda. Ou é você já um cidadão desta Sião? Você já pertence a essa cidade gloriosa? Aquele que está em Cristo, ele tem 2 endereços. Aquele que está em Cristo e mora em Bragança tem um primeiro endereço que se chama Bragança Paulista. Mas ele tem um endereço maior. Eu moro em Bragança Paulista, mas espiritualmente eu habito na cidade gloriosa, a Sião de Deus. E a minha morada em Bragança há de passar. Bragança há de passar. Um dia não mais existirá Bragança. Vai chegar esse dia. Mas eu, pela graça de Deus, em Cristo, e essa cidade que ele edificou, jamais passará. O Salmo diz nos versos 1 e 3: o Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Jacó, a palavra para Israel, o território todo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. O que é dito desta Sião de Deus não pode ser dito sobre nenhuma cidade a melhor deste mundo. Somente sobre ela pode ser dito coisas gloriosas. Deixe-me ler um trecho do livro de Apocalipse. Vou ler no capítulo 22, versos 1 a 5. É então a visão do apóstolo João, revelação que vem a ele, e ele tem a visão. Então o anjo me mostrou o rio d'água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos os servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo o sempre. Vamos orar. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Te louvamos porque ela realmente responde àqueles anseios mais urgentes e mais profundos do nosso espírito. Caminhando por um mundo onde nunca encontramos um lugar verdadeiramente glorioso, ansiamos, Senhor, pela Tua cidade lá no fundo. Obrigado, ó Deus, por essa cidade edificada por Ti, e obrigado por nos fazer parte dela através do Teu amor em Cristo por nós, que se deu na cruz para o nosso resgate. Louvado seja o Teu nome, porque pela Tua graça somos Teus, somos da Tua cidade para todo sempre. E agora, Senhor, enquanto caminhamos por este mundo, ensina-nos a nos preencher com a verdade de que o Senhor tem uma cidade gloriosa e que o Senhor nos chama para ela. Não permita, ó Deus, que nós nos esqueçamos da Tua gloriosa cidade. Não permita, Senhor, que venhamos a cair na frustração e no vazio de um mundo incerto, transitório, imperfeito e tribulado até. Para onde iremos, Senhor? O que aguardaremos se não for a gloriosa cidade edificada por Ti? Obrigado por esta obra
que chega à nossa vida no teu perdão em Cristo. Nele mesmo oramos. Amém. Amém.